Fala, gente boa, tudo bem ou não? Tô de volta, hein? A gente volta para poder contar mais uma novidade, dessa vez sobre o general Heleno, que tinha lá um diário do golpe em casa. Você deve se lembrar dessa história, a Polícia Federal apreendeu e agora o diário apareceu. As imagens foram publicadas e aí a gente vai comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Vem comigo, eu sou Ricardo Melo, o explicador-geral da República, e você, a sua parte aqui é sentar o dedo no like, compartilhar esse conteúdo, mas principalmente, a melhor maneira de se ajudar, assistir o vídeo até o final. Quanto mais retenção de tempo esse vídeo tiver, mais gente vai ter a oportunidade de ver, porque a plataforma mostra para mais pessoas. Então, a primeira coisa, assiste até o fim, curte, compartilha, comenta, participa do debate. Se possível, seja membro do canal clicando nesse botãozinho aqui, ou então participa do nosso financiamento coletivo, porque é isso aqui que mantém esse canal no ar, dedicado a te explicar as novidades da política. Bora lá? Seguinte, você se lembra que teve um mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal foi no apartamento do general Heleno lá em Brasília e apreendeu uma série de anotações, alguns documentos, e entre essas anotações encontrou uma agenda, um diário em que ele anotava o que ele tinha que fazer no dia a dia. E aí tem lá anotações sobre algumas coisas que ele tinha que providenciar, que ele tinha que pedir para legalizar, vamos dizer assim, bem entre aspas, o golpe de Estado. E como barrar o judiciário, como impedir que a justiça impedisse o golpe de acontecer. Não obedecendo à justiça. Mas como é que ia desobedecer à justiça? Como é que isso ia acontecer? Seguinte, estava tudo preparado. Segundo consta na agenda, eu vou te mostrar a imagem, inclusive, aqui é a reportagem da revista Veja, que publicou essas imagens aqui da agenda do general Heleno, os manuscritos do general Heleno. São pelo menos 5 páginas aqui que foram fotografadas no inquérito e foram parar na mão da revista Veja. E aí, o que está escrito nessas imagens que eu acabei de te mostrar aqui? Está escrito o seguinte, que o plano era criar um mecanismo, um parecer jurídico para desobedecer às ordens da justiça. Como? Segundo estava anotado na agenda do general Heleno, tem um princípio do direito que diz o seguinte: toda ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Então eles iam questionar o que é uma ordem manifestamente ilegal, iam pegar um parecer da Advocacia Geral da União, que é o advogado da presidência, em que ele ia dizer que o judiciário estava extrapolando, estava fazendo coisa que não devia, e que determinadas ordens, todas as ordens, por exemplo, para a Polícia Federal prender alguém, e dar uma busca e apreensão, grampear um telefonema, tudo isso tinha que passar pela AGU, a AGU ia assinar um parecer dizendo isso aqui não é legal, isso aqui é manifestamente ilegal, ou seja, vai da cabeça do AGU, né, que é subordinado do Bolsonaro, e com isso eles iam expedir uma ordem para o Ministério da Justiça, que é quem manda na Polícia Federal, para os delegados da Polícia Federal não cumprirem as decisões judiciais. Então, quando o golpe fosse dado, a justiça ia anular o decreto, a minuta ia ser assinada do decreto do golpe, a justiça ia anular essa minuta, dizendo que ela não valia. E ia mandar possivelmente prender as pessoas que fizeram essa minuta porque atentaram contra a lei do Estado Democrático de Direito. E com isso eles iam sacar o parecer da AGU e ia falar para o delegado: não, você não vai cumprir essa ordem porque ela é manifestamente ilegal, segundo esse parecer que foi assinado pelo próprio subordinado do presidente da República, ou seja, era de novo a presidência subjugando o judiciário. Aqui o general Heleno, que você já conhece bastante, mas não custa nada mostrar, e para a gente contextualizar, ele era o grande conselheiro, o grande estrategista do Bolsonaro. Era ele que definia todas as estratégias que o Bolsonaro adotava para colocar o governo para andar do jeito que andou. Então, o general Heleno é uma peça fundamental. Ele era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, era o cara que trabalhava no Palácio do Planalto, ao lado do Bolsonaro, grudadinho no Bolsonaro, e o principal conselheiro do Bolsonaro. Então, ali estava a outra parte daquele grupo jurídico que estava tentando criar uma forma de estabelecer em lei um golpe de Estado. Sim, porque todo golpe de Estado não é simplesmente dado na ponta da arma. Sempre tem um bando de leis ilegais que são lançadas, como o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5.
eram leis que eram lançadas e não eram contestadas pela justiça. Quando eram contestadas, a justiça, que estava subjugada pela ditadura, não mandava anular aquelas leis. E é exatamente isso que eles queriam fazer agora. Quando a justiça tentasse impedir o golpe, eles iam sacar essa lei, esse parecer jurídico e falar: não, o delegado não vai prender ninguém, o delegado não vai fazer busca e apreensão, e com isso o golpe seria confirmado e ia permanecer sem que a justiça conseguisse fazer nada. Essa era a outra parte, a outra etapa do golpe de Estado. A primeira era a minuta do golpe, onde o presidente ia assinar um decreto estabelecendo estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, ia prender o Alexandre de Moraes, e, por outro lado, aquele caos que estava sendo armado nas ruas, o caos que aconteceu no dia 12 de dezembro, em Brasília, quando vários manifestantes queimaram ônibus, queimaram carros, tentaram invadir a Polícia Federal. O caos que depois tentaram provocar no dia 24 de dezembro de 2022, na véspera do Natal, quando um cara colocou uma bomba num caminhão de combustível em frente ao aeroporto de Brasília. Por sorte, a bomba não explodiu, e senão teria sido realmente um caos. E depois, no 8 de janeiro, quando invadiram os palácios para quebrar tudo. Mas antes da posse do Lula, eles tentaram criar o caos mais de uma vez, e esse caos justificaria o estado de sítio, que era aquela outra minuta que estava lá no gabinete do Bolsonaro, na sede do Partido Liberal, que é o partido dele. Ele tem um gabinete lá, e essa minuta foi encontrada lá no gabinete dele, que era a minuta que ele ia assinar o estado de sítio, pedir autorização do Congresso, que estava dominado. Você se lembra que o Congresso estava tudo certo com o Bolsonaro, e aí ele acreditava que o Congresso ia manter a decisão e aprovar o estado de sítio, e com isso os militares iam tomar conta de tudo, iam assumir o controle do país, mantendo o Bolsonaro lá em cima como presidente. O que não se sabe é se o general Mourão continuaria ou se o Braga Neto viraria mesmo vice-presidente, como era a chapa presidencial. Esse era o plano, e para isso precisava ter um arcabouço jurídico, precisavam ter documentos, pareceres para eles apresentarem para a opinião pública e dizer: ó, eu estou justificado, eu não estou cumprindo uma ordem que é manifestamente ilegal. Esse era o objetivo do general Heleno, está tudo anotado na agenda dele, e agora que apareceram as imagens, a gente consegue confirmar como é que estava se desenhando o golpe de Estado na cabeça daquela turma. Lá na reunião, aquela reunião que foi gravada pelo Mauro Cid, aquela reunião ministerial em que eles discutiram o golpe, tem um trecho aqui da agenda que é exatamente as coisas que ele falou na reunião, ou seja, o trecho que ele anotou para lembrar de falar quando ele chegasse a vez dele de pegar o microfone. E aí ele fala aqui: tem que agir agora, rua não traz nada. Ou seja, ele dizia que não ia adiantar nada, que as manifestações de rua não seriam suficientes para garantir o golpe de Estado e que eles tinham que agir imediatamente. E isso ele fala na reunião, e isso está lá anotado na agenda dele, inclusive na sequência que ele fala na reunião, então fica comprovado que eram as anotações, os tópicos ali para ele não esquecer de falar. Então tudo isso vai montando as peças do quebra-cabeça, vai ficando cada vez mais difícil para o Bolsonaro dizer que não sabia, que não participou, que foi coisa da cabeça dos outros. Está cada vez mais caracterizada a participação do Bolsonaro e dos principais subordinados dele, daqueles mais próximos a ele, o comandante do Exército, que eu falei no outro vídeo, o Braga Neto, que eu também falei num outro vídeo, e o próprio general Heleno, que eram os generais mais próximos dele ali. Tudo fazia parte de um plano para impedir o Lula de tomar posse, para dizer que a eleição tinha sido roubada, que tinha tido irregularidade, e aí eles iam reagir a qualquer decisão judicial que fosse no sentido contrário. Então está tudo lá na agenda do general Heleno, mais uma prova material que junta com aquela reunião do golpe, em que eles estavam comentando como que eles iam dar o golpe. Tudo isso juntando vai montando a imagem do quebra-cabeça de como é que eles estavam preparando o golpe de Estado no Brasil. É isso, galera. Trouxe mais essa novidade para você e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.